gostaria de agradecer e de apresentar o nosso professor da tarde de hoje, né? Agradeço ao Daniel imensamente pela gentileza de ter aceito o convite. O Daniel é parceiro nosso do Polo IA, já várias atividades realizadas, né? Então, o professor Daniel Domingos dos Santos é graduado em Economia pela USP, é mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor também em Economia pela Universidade de Chicago. Tem experiência de trabalho na área de Economia, claro, com ênfase na economia da educação, desenvolvimento infantil, mercado de trabalho. Tá? Ele é atualmente professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, aqui na USP, né, na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e é o coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, o LEPS, como eu disse, um parceiro já de algum tempo do nosso polo do IEA, né, com quem a gente tem realizado várias atividades, várias ações, não sei se o Daniel vai mencionar, a mais recente delas, uma série de webinars, né, onde a gente tem debatido o futuro do Brasil, né, Daniel? Esse está bonito, né? Então, podemos até falar do próximo. Então, Daniel, muitíssimo obrigado, uma boa aula a todos, a palavra está com você. Maravilha. Então, agradeço, Antônio, o convite. O Mozart, que não está aqui, também agradeço o convite, agradeço a participação de todos vocês e vou compartilhar minha tela para, sem mais delongas, a gente começar a nossa conversa aqui hoje. Se alguém puder me dar um retorno, se minha tela está Tá, beleza. Tá ok. Maravilha. Passa uma vez aí para ver se você está passando. Tá sim, acho que está. Tá ok. Isso, perfeito, tá ok. Bom, então, como o Antônio adiantou, o tema da nossa conversa aqui de hoje, políticas públicas e qualidade da educação. Confesso que, quando eu aceitei o convite, eu acho que eu não tinha prestado atenção no título proposto. Quando eu comecei a preparar a apresentação, eu me dei conta que dá para montar um curso inteiro apenas a partir desse título, tá certo? De modo que a nossa conversa aqui hoje vai ser um panorama sobre várias das reflexões que a gente tem tido aqui no LEPS, no grupo. É um grupo relativamente grande, né, e bastante capilarizado, né? Então, estamos em cerca de 50 municípios do país, em 9 estados. Então, a gente tem pensado um bocado, né? São as reflexões que tem aqui não são só minhas, são do grupo, tá? Sobre esse assunto. E antes da gente começar a falar de problema, né, porque acho que é onde nós vamos acabar discutindo quais são os gargalos atuais do Brasil, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas conquistas que o Brasil teve nesses últimos 30 anos e celebrar com vocês essas conquistas, né, para desmistificar um pouco a ideia de que o Brasil não se importa com a educação. Sim, o Brasil se importa, vou tentar convencer vocês de que se importa. Eu estou mais inclinado a dizer que aquilo que a gente ainda não melhorou é porque a gente não sabe como melhorar do que porque a gente não se importa, tá? Entre 1980 e 2000, o Brasil protagonizou a maior inclusão até hoje existente de gente na escola. A gente virou os anos 1980 com 1/3 da nossa população fora da escola, né? Até a geração anterior, 1/3 das pessoas simplesmente nunca ia pisar na escola. E a gente terminou o ano 2000, ou seja, no intervalo de 20 anos, com 100% de atendimento nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Crianças até 10 anos. E no decênio seguinte, a gente conseguiu expandir essa universalização para o Fundamental 2, para os anos finais, né? Então, em termos de promover o acesso, o Brasil fez um trabalho bastante importante, especialmente depois da Constituição de 1988. Né? Foi fruto de governos de diferentes partidos, um grande esforço da sociedade brasileira. O nosso gasto por aluno vem crescendo também de maneira contínua desde a Constituição de 88, com uma aceleração notável a partir de 2000, né? Então, nesse período recente, a gente mais do que triplicou o gasto por aluno e, em termos de percentual do PIB, o gasto com educação também teve um incremento importante, né? Saltou de 4,5% para quase 7% do PIB nos anos mais recentes. Né? Então, isso não é exatamente coerente com a visão de que a nossa sociedade não se importa. Né? Eu vou um pouco por essa linha. E uma das políticas importantes também em termos de valorização dos professores foi o Fundeb, né, que criou um piso, né, tanto conseguiu
propiciar um aumento real de salário também no período recente, quanto uma equalização, né? Esse foi talvez o papel mais importante do Fundeb, uma equalização desse piso entre as redes de ensino brasileiras. A questão é que depois que a gente universalizou o acesso, né, a gente esperava que com o gasto continuando a crescer, os indicadores, né, que a gente chama de qualitativos, começassem a melhorar também. Né? E essa é a grande pergunta que eu acho que incomoda a todos nós. Né? Por que, por exemplo, os nossos resultados no PISA, os nossos resultados nas métricas brasileiras não melhoraram se o gasto estava melhorando? O que está acontecendo aqui? Né? E essa é a grande pergunta de política pública que eu acho que todos nós nos fazemos nos últimos 15 anos. Alguns números para ilustrar isso que eu estou falando, né? Nessa figura, se vocês acompanharem, no eixo horizontal a gente tem os anos, né? De 2000 a 2015, que é o intervalo que esse gráfico foi construído. Do lado esquerdo, no eixo vertical, a gente olha o nosso desempenho no PISA, né? Numa unidade que os psicólogos acabaram tornando convenção para medir, que é múltiplos de desvios padrão. Então, a gente não precisa prestar atenção na unidade, basta ver ao longo do tempo o que está acontecendo. Né? E a gente percebe que ao longo do tempo, o resultado tanto de linguagem, de matemática e de ciências está praticamente estável. Né? O Brasil, para quem conhece o PISA, que é um exame que a OCDE faz e que atinge, né, grande parte dos países do mundo, o Brasil é um dos países que ficam na rabeira. E, em termos de tendência, não estamos melhorando ao longo do tempo. A despeito, como vocês olham no eixo vertical do lado direito, né, em azul aqui, desse aumento vertiginoso do gasto por aluno que a gente experimentou no período. Né? Então, esse é o enigma que a gente quer resolver. Olhando para o mundo do trabalho, um outro reflexo, né, de que tem alguma coisa errada com o nosso investimento em educação é a gente ver, nesse intervalo de 1980 até 2010, o progresso que vários países em desenvolvimento fizeram em termos de educação. Então, no eixo horizontal, a gente tem o salto em termos de anos de estudo da população adulta que esses países conseguiram promover nesses 30 anos. E no eixo vertical, qual foi o ganho de produtividade do trabalho correspondente? Né? Se espera que quanto mais a gente eduque a nossa força de trabalho, maior seja a produtividade do trabalho. E essa é a base dos aumentos salariais. Né? A gente só consegue ter um aumento consistente, né, ao longo do tempo do salário, do padrão de vida da sociedade, se aumentar a produtividade do trabalho. O que a gente percebe é que todos esses países, né, em média, para cada ano adicional de escolaridade, houve um ganho de cerca de $3.000 ano na produtividade do trabalho da população adulta, né? Com alguns países como a Coreia fazendo um trabalho acima da média em termos de promover uma educação que aumentasse a produtividade do trabalho. Quando a gente olha o Brasil conseguiu um ganho de escolaridade média bastante importante, né? Mas que não veio acompanhado de um ganho de produtividade do trabalho. Né? Então, são alguns sintomas de que a forma, né, só aumentar o gasto não está resolvendo. O que falta? Né? Essa é a pergunta que a gente faz o tempo todo. O que falta? E você tem algumas hipóteses. Né? As pessoas se debruçam, grosso modo, sobre 4 grandes hipóteses. Hipótese número 1 é um problema de gestão. Né? O que importa não é o quanto se gasta, mas como se gasta. E, enfim, diferentes pessoas têm se debruçado sobre essa questão. Né? Quanto que o nosso problema educacional reside na gestão escolar. Uma outra vertente vai focar na estratégia e nos métodos pedagógicos. Então, talvez a gente não saiba ensinar, a gente não usa as pedagogias corretas, ou o nosso currículo está defasado, não ensina os conteúdos que para o mundo de hoje são importantes. Né? É uma hipótese. Uma terceira hipótese que conversa com a segunda é a constatação, e vem de uma produção científica crescente, que existem outros processos, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento humano, que são complementares à aprendizagem. E se você não investir também nesses outros processos, você não consegue ter os ganhos educacionais. Né? Então, se você não tiver um estudante com autoestima em dia, né, com persistência, com foco,
né, com um projeto de vida, não adianta você colocá-lo na escola da Finlândia, que é tido como um dos melhores sistemas educacionais, que ele não vai aprender tanto quanto uma criança ou um jovem da Finlândia, tá certo? Então, a escola precisaria se preocupar também com esses outros processos relacionados ao desenvolvimento humano ou ter outras políticas que se preocupassem. E, finalmente, uma quarta hipótese que tem sido lançada com bastante força, parte da compreensão de que a educação é um processo dinâmico. E é um processo que envolve, né, é uma hipótese que foi apelidada na economia de complementaridades dinâmicas, né? E a ideia é o seguinte, a educação ela depende de uma sequência de investimentos que você faz ao longo do tempo, que se complementam. E se você deixar passar uma lacuna numa parte dessa trajetória, não adianta elevar a qualidade de maneira exagerada na seguinte, que as coisas não se compensam um para um, tá certo? Então, se você não aprendeu a somar com solidez, não adianta eu te colocar na melhor escola que ensina a multiplicar, que você não vai aprender a multiplicar tão bem quanto se você tivesse tido a oportunidade anterior bastante sólida. E esse argumento tem tido uma especial repercussão quando se trata da primeira infância, porque na primeira infância o cérebro está em formação, né? Então muitas das nossas competências, das competências que definem nosso potencial humano, o potencial de aprendizagem incluso, tem uma particular maleabilidade na primeira infância, né? É uma fase da vida que a gente aprende como nunca. Então, é uma enorme de uma janela de oportunidade, se você tiver estimulação, tiver afeto, tiver o ambiente propício, mas também uma enorme de uma janela de risco, né? Se você for maltratado, e etc. E as desigualdades que surgem na primeira infância tendem a se cristalizar e depois acabam desembocando nessa enorme desigualdade que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, aqui está um pouco o panorama de como que as pessoas têm tentado responder aquela pergunta, né? Por que o nosso investimento não está trazendo o retorno que a gente esperava? E eu vou abordar um pouco na minha fala esses 4 grandes temas aqui para tentar trazer o estado da arte. Então, como vocês podem ver, isso aqui dava perfeitamente um curso com a profundidade que se queira, poderia sustentar um semestre falando disso, mas vamos falar isso aqui em 1 hora. Então, em termos de gestão, o que a gente aprendeu, né? Houve uma primeira aposta muito forte ali no início dos anos 2000 em alterar regras, né? Então, o Brasil é craque de resolver as coisas com caneta, né? E essa foi a primeira tentativa, né? Teve muitas políticas de bônus para professor, né? Com o argumento de que eles iam se esforçar mais para dar uma boa aula, porque se os alunos deles tivessem um resultado melhor nas provas do Ministério da Educação, o salário ia aumentar. Em outras frentes, trabalhou-se também em entender se a forma de nomear os diretores de escola, se sendo por um concurso público, por uma nomeação da Associação de Pais e Mestres, nomeação política, se fazia uma diferença muito grande, né? O salário da equipe escolar, dos professores e dos outros, bem como a regra de que precisa ter diploma de ensino superior em vários segmentos que antes não tinham essa necessidade. Tudo isso foi tentado, né? E alguns deles mostraram ganhos, né? Mas não são ganhos que foram a bala de prata que se esperava, né? Com essa mudança profunda na regra que a gente vai dar o salto que a gente precisava e explicar aquele fenômeno que a gente queria, tá? E sim, a gente aprendeu no período recente foi olhar para o caso do Ceará, né? O Ceará teve um choque, né? uma trajetória muito diferente do resto do país no que se refere aos indicadores de aprendizagem dos seus alunos, né? Tendo como epicentro a cidade de Sobral. Vocês já devem ter ouvido falar, possivelmente, do caso de Sobral, né? Sobral, há muitos anos já, tem o primeiro IDEB do Brasil, né? Que é o principal indicador de avaliação dos sistemas educacionais para os anos iniciais do fundamental, e já há 3 edições também tem o primeiro lugar nos anos finais do ensino fundamental, né? E com uma distância muito grande dos seus pares. Vou trazer algumas figuras para convencer vocês de que é um caso muito importante para ser estudado. E se torna ainda mais importante porque Sobral reúne algumas outras características muito interessantes, né? Primeiro, é uma melhora
que vem de muitos anos, e a gente sabe que em educação falta continuidade das políticas públicas, né? Então, a primeira mensagem talvez seja a própria continuidade. Sobral tem um aumento sustentável desde a virada dos 2000, né? Em segundo lugar, eu costumo dizer, se você fosse ordenar, é difícil melhorar uma escola, é mais difícil melhorar uma rede, é mais difícil melhorar uma rede e sustentar essa melhora ao longo do tempo. E é ainda mais difícil fazer um caso replicável, né? E o exemplo de Sobral replicou no restante do Ceará, de modo que a grande maioria dos municípios cearenses cresceu também de modo significativo nesse último período, né? Vocês já devem ter ouvido no noticiário que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, cerca de 80 ou até mais do que isso estão no estado do Ceará. Então, o Ceará fez alguma coisa de diferente que vale a pena ser estudado. E essa figura aqui não ficou muito nítida, peço desculpa. Vou explicar o que tem aqui. Eu achei que, para mim, estava nítido, mas aqui na tela não está. O que tem aqui são as trajetórias, né? Então, vamos começar por esse pontilhado que está no meu mouse aqui, que é o IDEB médio do Brasil nos anos iniciais do ensino fundamental ao longo do tempo, né? E tem mostrado uma tendência de crescimento, e é o único segmento que a gente consegue mais ou menos atingir a meta que a gente tinha se dado lá nos anos 90 e que expira agora em 2022, né? Então, esse tracejado aqui no alto é o IDEB das escolas particulares do Brasil, né? O IDEB médio. Então, o Brasil particular está acima da média do Brasil, né? Sobral, que é um município de médio porte, né, de pouco menos de 200 mil habitantes, e é um dos municípios que está numa região pobre de um dos estados mais pobres do país, né? Só para vocês terem uma ideia, o gasto por aluno de Sobral é cerca de metade do município típico de São Paulo. Seguiu essa trajetória, ele superou, né, a média das escolas particulares brasileiras aqui em 2009, e a Boca do Jacaré só cresceu, né? Olha só. E puxou, né, o Ceará. Se vocês acompanharem aqui o Ceará aqui em 2005, quando o Sobral começou a decolar de maneira mais visível, né, o Ceará começou a acompanhar, né, e ultrapassou, né, também é um dos estados mais pobres do Brasil, ultrapassou a média do Brasil aqui em 2011 e continua crescendo, né? Então, é um fenômeno muito interessante, importante de ser estudado. Para vocês terem uma ideia visual, esse aqui era o mapa do Ceará em termos de IDEB em 2005. Tudo vermelho. Vermelho é ruim aqui, tá? Verde é bom. Então, vamos ver o que está acontecendo. Em 2007, Sobral, que fica aqui, perto do Piauí, começa a mudar de cor. Mudou para laranja. Em 2009, Sobral muda para verde e cidades aqui no entorno começam a mudar de cor também. E o estado do Ceará, né, como vocês podem ver, vai fazendo essa transição ao longo do tempo, até chegar em 2019, praticamente verde, né? Então, é isso. Isso daqui é o que eu queria compartilhar com vocês em termos de resultado de gestão muito impressionante. O que eles fizeram que não foi mudar, o bônus, né, o que a gente tinha falado antes? Em primeiro lugar, eles traçaram um plano de metas muito claro. Eles tinham muito claro onde eles queriam chegar e onde queriam chegar a cada ano. Fizeram muitas avaliações diagnósticas, usaram muita avaliação externa, muitas bases de dados, usaram ciência para construir esse plano de metas, certo? Segundo, eles construíram, né, com os recursos que eles tinham, as estruturas básicas de um sistema de ensino, né? E pasmem, poucos municípios brasileiros têm o seu próprio sistema de avaliação, tá certo? O seu próprio núcleo de formação de professores, né? Sobral tem a sua escola de formação de professores, de fazer formação continuada, né? A estrutura de compra, de aquisição de material pedagógico em linha com o currículo, né? Não aceitar qualquer coisa que esteja no Plano Nacional do livro didático que ofereçam para eles, sabe escolher, escolhe coerente com o currículo. E um sistema de gestão escolar, quer dizer, não deixa o teto da escola ficar pingando mais do que 2 dias, né? Aconteceu, no dia seguinte tem que ir lá ver o que está acontecendo. E papéis muito bem definidos, né? Sobral, de fato, acabou com a nomeação política de diretores de escola, mas fez muito mais do que isso, né? Definiu muito bem os papéis, o que se espera de cada ator,
que se espera do professor, o que se espera do diretor, o que se espera do prefeito, o que se espera do secretário, com mais direitos e mais deveres, né? Então, cada um tem a sua expectativa de resultado para o sistema, mas, em compensação, deixa a pessoa trabalhar, né? Não vai ter aquela situação de entrar na sala do professor e dizer o que ele tem que fazer. Tem que confiar no professor, tem que dar a diretriz do que se espera, mas confiar também nas pessoas. Então, isso eu acho que é uma lição muito importante. Porém, indo já para a segunda questão, mesmo em Sobral, ainda resta um hiato pedagógico importante, né? Isso aqui é um estudo que está em andamento aqui no grupo, onde a gente conseguiu, para uma amostra de estudantes de Sobral, ter informações do SPAES. O SPAES está na mesma, é uma prova de avaliação externa que está na mesma régua que o MEC usa, que é a régua do SAEB, tá? Então, nesse eixo horizontal, né, tem o resultado dos estudantes no final do ensino fundamental, segundo o SPAES. A gente viu nos slides anteriores que o Sobral tem o maior SPAES do Brasil, né? Então, aqui está os resultados, né? Aqui está a distribuição, né, para cada nível de resultado no SPAES, os resultados dos estudantes de Sobral no SPAES no 9º ano. E esses mesmos estudantes fizeram o PISA, que é essa prova internacional da OCDE, no ano seguinte, um ano depois, né? E o PISA usa um outro critério, né? A nossa régua é muito baseada em conteúdo, enquanto que o PISA é muito baseado em competência, né? Então, o tipo de prova é bem diferente. Eu devia ter trazido exemplo de pergunta aqui das duas, para vocês perceberem isso. O que acontece aqui, né? Se a gente olhar a régua brasileira, esse tracejado mostra o que é o mínimo que se espera de um estudante no final do 9º ano, tá? E o bom está a partir daqui. Então, tá certo? Então, esse aqui é o mínimo do mínimo e acima daqui é o bom. No caso do PISA, esse aqui é o mínimo que um jovem de 15 anos de idade devia saber, e bom é acima daqui. E se a gente perceber, durante todo esse trecho aqui dessa distribuição, né, quase não existe correlação entre o resultado na prova brasileira e o resultado internacional. Só a partir daqui é que começa a ter uma correlação importante. Mais do que isso, a gente percebe que no instante que o Brasil se dá por satisfeito, né, o que a gente atinge o bom, é quando no resto do mundo as pessoas começam a jogar o jogo. Ou seja, a gente tem aqui, pode trabalhar com hipóteses, né? O sarrafo internacional pode ser muito mais alto do que o nosso, os conteúdos que são valorizados no resto do mundo são diferentes dos nossos, né? São hipóteses em aberto a partir desse resultado. Mas é interessante notar como que essas duas figuras aqui são, né, mostram cenários diferentes, né? Sobral, pelo critério do PISA, não está tão bem na foto quanto pelas avaliações brasileiras. E aí a gente caminha, então, para quais são esses desafios pedagógicos, que seria essa segunda linha de análise aqui, né? O principal desafio pedagógico é a adequação da escola às demandas da sociedade moderna. O mundo mudou muito rápido e a gente tem que se perguntar se o Brasil aumentou na mesma velocidade. Que mudanças foram essas, né? Uma delas que eu acabei de mencionar é que é uma tendência global transitar de um sistema de ensino baseado em conteúdos para um baseado em competências, né? É mais importante você aprender a usar as ferramentas dentro de um contexto, dentro de um problema, do que simplesmente adquirir as ferramentas. Não adianta eu te ensinar apenas dizendo 2 mais 2 igual a 4. Eu preciso usar essa ferramenta dentro de um contexto, onde fazer essa soma seja útil para resolver, para descobrir a solução de um problema da vida, do dia a dia. Tá? E isso coloca, né, um desafio, por quê? Porque tanto a nossa história né, de uma preparação, e aí eu falo, quer dizer, eu acho que a pedagogia até tem feito uma transformação, mas as licenciaturas ainda, né, levam para o profissional a impressão, né, de que o que ele tem que fazer em sala de aula é reproduzir, né, os conteúdos que ele aprendeu na sua formação, quanto
dentro da própria pedagogia tem estratégias novas, pedagogias ativas, né? A compreensão desses processos mais profundos de desenvolvimento humano, especialmente o chamado desenvolvimento socioemocional, que é tão importante na adolescência, na pré-adolescência, e que cada vez mais faz parte do contexto escolar, né? Então, a incorporação de competências novas, né? E a aquisição de pedagogias que permitam, né, trabalhar competências ao invés de conteúdos é um desafio, né? E é só qualquer um. O Antônio me falou que muitos de vocês são professores. É só pensar que, por mais que seja o nosso treino, o nosso impulso é sempre ensinar do jeito que a gente aprendeu, né? E isso torna desafiador mesmo, né? Fazer essa transição, mudar a maneira de como você vê o jovem ou a criança. A segunda grande fonte de um desafio aqui para nós, nessa seara, né? E essa seara, ela mistura uma discussão de para que serve a escola, que eu acho que é uma resposta que está em mudança, quanto uma consequência disso, que é qual que é o currículo, então, né? Quer dizer, o que se deve ensinar e como se deve ensinar. A segunda tendência secular, que eu acho que vale a pena enfatizar, é que as famílias demandam cada vez mais que o Estado se incumba da preparação de seus filhos para a vida. Tanto porque, nesse mundo volátil, com novas atribuições, o tempo das pessoas está sendo cada vez mais demandado, de modo que falta tempo para cuidar dos filhos, para se preocupar com a formação dos filhos, quanto porque, pela própria transformação do mundo, né, os códigos, né, e as estratégias que as famílias usavam na geração anterior nem sempre funcionam, né? O mundo demanda coisas que muitas vezes as crianças e os jovens aprendem mais rápido que os próprios pais. Então, a capacidade de dar suporte para esse processo, né, fica prejudicada e gera uma situação de impotência que cria nas famílias cada vez mais a expectativa de que a escola, principal equipamento do Estado para preparar para a vida, dê conta disso, né? Então, quer dizer, a gente tem que correr atrás do prejuízo ao mesmo tempo que o mundo está pedindo cada vez mais da escola. E eu acho que isso é um processo irreversível, né? Essas novas competências e também, né, trabalhar essas crenças, né? Então, hoje a escola é convidada a formar o caráter, a trabalhar, né, as crenças de autoeficácia, né? Quanto que eu me considero capaz de enfrentar os desafios do mundo, que eram coisas que muitas vezes as famílias apoiavam mais no passado. E isso, obviamente, coloca também um desafio no papel do professor, de ser cada vez mais um parceiro pedagógico no processo de crescimento do jovem do que um ensinador, né? De um lado, a barreira de acesso aos conteúdos se tornou muito menor do que era antes, né? O Google, o Wikipedia, todas essas ferramentas reduziram o custo de ter acesso ao conhecimento. Mas trabalhar essas competências e atentar para esse processo de desenvolvimento mais profundo das pessoas passa a ser cada vez mais um papel que se espera de um professor. Então, a gente precisa discutir essa questão. E a terceira grande tendência que eu percebo e que precisa ser revertida é a falta de significado na aprendizagem. Por conta dos dois primeiros e de outras fontes, os jovens veem cada vez menos significado naquilo que eles estão vendo na escola. Eles nem, né, cada vez mais se questiona se é na escola que está a preparação para a vida, se é na escola que está a resposta para as perguntas que eles estão buscando, né? E agrava esse processo, né, que eu acho que já é intrínseco pela própria volatilidade do mundo, o fato de que o sistema educacional lidou muito mal, na minha opinião, com essa complexificação do mundo, né? Se a gente imaginar, cada vez que o mundo foi ficando mais complexo, surgia a pergunta, será que não tem mais alguma coisa que é imprescindível de ensinar para a pessoa estar 100% pronta para a vida? Né? Então, os currículos começaram ali, os anos 50, tendo entre 6 e 7 disciplinas. Hoje eles têm 14, em média, né? Entre 13 e 14. Né? Hoje, sociologia é imprescindível para a vida, religião é imprescindível para a vida. Ou seja, cada vez que o mundo foi ficando mais complexo, mais uma disciplina apareceu que é imprescindível para a vida. E isso parte de um princípio que nós adultos sabemos mais do que os jovens e as crianças o que é importante para a vida, que já está em xeque porque o mundo é volátil, né? E o mundo que a gente cresceu não é o mundo de hoje mais.
Mas, para além disso, coloca um peso gigantesco nos ombros, né, dos jovens. Eu, na graduação, que tanto quanto minha memória vai para trás, tinha 5 disciplinas por semestre. Eu conseguia manter 5 assuntos na cabeça ativos para dar conta de aprender. 14, 13 é demais da conta. Tá certo? E isso também provoca uma sensação de frustração de não estar conseguindo aprender tudo, né? Uma cobrança excessiva sobre si mesmo. São características da escola de hoje. E eu creio, e eu acho que algumas das tendências atuais, inclusive no Brasil, têm apontado para isso, que uma das possíveis soluções, né? O mundo não vai parar de ficar mais complexo, é cada vez mais compartilhar com o jovem a construção desse currículo. Né? Ter itinerários, né? Ter escolhas que eles possam participar do processo. Tá? Bom, das mudanças, né? Então agora o lado otimista, o que está acontecendo no Brasil, que também é uma janela de oportunidade e de desafio para nós. O Brasil tem respondido, né? Essas conclusões não são só minhas, né? Eu acho que a sociedade brasileira tem olhado para isso. Do ponto de vista normativo, né, como sempre, fazer a regra é sempre mais fácil do que implementar a regra. O que a gente tem feito? A Base Nacional Comum Curricular foi uma ótima novidade que a gente teve. Finalmente, o Brasil chegou a um consenso, né, a partir de reflexão, né, sobre o que é importante de ser ensinado. Né? E, na medida do possível, né, do esforço que é obter um consenso, a BNCC até que é moderna, ela traz um ensino baseado em competências e traz competências que realmente estão sendo discutidas no mundo inteiro como sendo importantes. Né? É ainda um documento que carece de harmonia, né? Então os diferentes segmentos do ensino foram preparados por cabeças diferentes e nem sempre falam a mesma língua, mas principalmente tem desafios na sua implementação. Né? Eles colocam o desafio de ter uma visão de escola muito diferente da que a gente tinha antes. A reforma do ensino médio também é outra novidade muito importante. Com a criação de itinerários formativos, permitindo que o jovem escolha parte do seu percurso, a gente atende, né, ou possivelmente vai tentar criar mais significado na escola para esse jovem. Né? E a própria BNCC e a reforma do ensino médio reforça isso, né? A inclusão do projeto de vida como uma disciplina que seja obrigatória, que a escola precise oferecer e force, né, as pessoas a pensar a respeito do dia seguinte, depois do ensino médio, também é, se bem trabalhado, uma grande janela de oportunidade para nós. A grande lacuna, na minha opinião, nesse primeiro grande desafio, que é adequar a escola ao século XXI, é envolver as famílias no processo. Né? Desde o relatório Coleman, de 1966, a família ainda responde por 2/3 da nossa capacidade, do nosso preparo pela vida. Tá certo? Então, a escola ajuda, né? É uma forma de corrigir desigualdades, de alinhar as linhas de largada, mas sem envolver as famílias, sem trabalhar especialmente com as famílias mais vulneráveis, esses processos, dificilmente a gente vai ter uma efetividade muito grande. Tá? Bom, o segundo grande desafio no campo pedagógico é ter professores capazes de atender essas demandas. Então não é fácil. Né? A gente precisa, né, a escola vai mudar, a gente precisa ter professores que deem conta desse desafio. Se vocês notarem o que a gente acabou de discutir, a escola que a gente acabou de discutir é ainda menos provável de conseguir ser atingida só com material estruturado, só com material pedagógico. Né? Quem gosta dos Simpsons tem um monte de episódios que faz aquela caricatura de que quando você rouba o livro didático do professor, ele não sabe o que fazer em aula. Mas essa escola que a gente está discutindo não pode ser implementada sem um professor que tenha repertório. Né? E aí a gente tem algumas dificuldades estruturais que não são só brasileiras, são do mundo. Né? No mundo, a gente tem dificuldade de atrair as melhores cabeças da sociedade para o magistério. Se a gente compara na população adulta, né, que está ocupada, quem escolheu ser professor, e olha que nota no Enem essas pessoas tiravam, dificilmente elas vêm do topo da nossa distribuição. E isso é um processo, como eu falei, global. Alguns poucos países, como Singapura, Finlândia, Hong Kong, têm conseguido atrair as melhores cabeças. Mas, via de regra, é um desafio que o mundo enfrenta.
Em segundo lugar, tem um desafio dentro das faculdades de educação e das licenciaturas, né? Existe muita resistência a mudar um currículo que vem sendo trabalhado há muitos anos, ou seja, né, agora nós temos uma base, essa base deveria guiar uma mudança também na formação inicial dos professores, mas que não é apenas uma mudança de o que ensinar, é uma mudança no como ensinar, né? O professor tem que deixar de ser um ensinador para ser um parceiro de crescimento do jovem. E fazer essa transição não é fácil. O terceiro é que a gente não tem muita ideia do contingente de gente que a gente precisa para educar uma sociedade, né? A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo é o maior empregador individual do país. É o CNPJ que tem mais gente na sua folha de pagamento, mais que o Exército Brasileiro. São 200 mil professores, mais o restante dos funcionários. Contratar esse tanto de gente não é fácil. E formar esse tanto de gente também não é fácil. E os cursos de pedagogia, então lembra, né, o Brasil incluiu muito rápido, 1/3 da população precisou expandir a oferta também na mesma velocidade. Tá certo? E preparar esse batalhão não foi e não está sendo fácil. Então, é o único curso pedagogia no Brasil que a gente tem hoje 50% dos formandos sendo formados em regime à distância, né? E tudo bem, eu não tenho grandes preconceitos contra o ensino à distância, mas está longe de ter uma confirmação de que dá conta de preparar esse profissional que a gente precisa, né? No melhor dos cenários, digamos, é muito mais difícil você fiscalizar e saber o que está sendo ensinado, como que tem sido esse preparo. Então, esse aqui é um desafio também. Como é que a gente faz para, né, preparar esse batalhão para essa tarefa? E dentro da secretaria, a dificuldade de manter e motivar os professores, né? O Brasil ainda é um dos países que tem a maior rotatividade de professores. Muitas pessoas enxergam o trabalho de professor como um trabalho provisório enquanto não aparecer coisa melhor. Só que do ponto de vista do aprendente, isso é um tremendo de um ônus. Porque a educação se faz com vínculo. Se você cumpre todas as leis lá, tem um professor com diploma de pedagogia na sua frente todo dia, mas é um diferente a cada dia, é muito difícil, especialmente nas idades menores, de criar esse vínculo que é tão importante para a educação. Então a gente precisa, né, aprender como manter, né, como motivar esses profissionais numa rede de ensino. Novidades, para dar um aspecto otimista, né, e que, se a gente souber explorar, podem ser uma fonte de transformação. Nosso querido Mozart foi o relator no Conselho Nacional de Educação da Base Nacional Docente, que estabelece quais são as competências que o professor precisa ter para ensinar, né? Então, isso aqui inspira, entre outras coisas, como devem ser os currículos das formações iniciais para implementar essa base nacional comum curricular que foi recém-lançada. Novidades como a residência pedagógica, né, e o acesso a novas referências, especialmente em pedagogias ativas, ajudam a aproximar o professor das necessidades da sala de aula, né? O Brasil passou por um processo, especialmente desde a redemocratização, de vilanização do aprendizado prático, né? As faculdades ficaram muito teóricas, né? Um professor que só sabia ensinar, mas não era um Paulo Freire que refletisse sobre a parte mais profunda da educação, não tinha o mesmo valor que um outro mais acadêmico, né? Mas muito da didática e de se tornar um bom professor se aprende com essa vivência de sala de aula, né? Isso está sendo resgatado agora. E aqui, como eu falei para vocês, né, apesar do Fundeb que melhorou os salários, isso não melhorou de maneira significativa essa rotatividade que ainda é tão elevada nas redes brasileiras. E especialmente nos cursos de licenciatura, precisa ter mais de pedagogia do desenvolvimento, né? Um biólogo, um historiador que se forma e vai dar aula, não adianta só aprender a didática de como ensinar, como transmitir conhecimento. Precisa entender de adolescência, precisa entender de infância, precisa entender de desenvolvimento humano. Cada vez mais, né, numa sala brasileira que é tão heterogênea, as crianças e os jovens precisam de um parceiro mesmo de aprendizagem. E o terceiro grande desafio que eu coloco aqui é a heterogeneidade em sala de aula, né?
desde que o mundo é mundo, da educação formal ao balé, passando pelo jiu-jitsu e pelo violino, a gente aprendeu tecnologicamente a ensinar fazendo o quê? Colocando numa sala de aula, né, ou num grupo, né, pessoas que estão no estágio semelhante de aprendizagem e ajudar a dar o próximo passo. Só que no Brasil, a gente tem uma das salas mais heterogêneas, por pelo menos 3 motivos. Né? O Brasil já é um país super desigual, o Brasil incluiu muito rápido, e as pessoas que ingressaram no sistema de ensino não vêm dos mesmos estratos da população que os que já estavam, né? Trazem outras referências, outras vivências, outras culturas, e nem sempre a gente conseguiu entender esse processo plenamente. E, em terceiro lugar, o mundo mudou muito rápido. E mesmo entre as crianças e os jovens, alguns acompanharam o mundo para e passo, outros acompanharam menos. Então, essa própria mudança muito rápida do mundo cria uma diferença entre os estudantes muito grande. O Brasil respondeu a isso com reprovação em massa. A América Latina fez isso. Né? O jeito de homogeneizar a sala de aula era reprovar em massa, que por sua vez era a maior causa da evasão escolar. Né? Então, quando eu comecei a estudar educação lá em 98, 1 de cada 4 crianças ia ser reprovado no primeiro ano do ensino fundamental. Com 7 anos de idade ia ser reprovado. Depois, o fundamental, a idade de ingresso foi 6, caiu para 6. Né? Aí se discutiu progressão automática, mas que combateu o sintoma, mas não combateu a essência. Né? Melhor do que, na minha leitura, melhor do que reprovar pelo menos manter as pessoas na escola. Né? Mas, para fazer um passo mais profundo, precisa ter uma individualização da atenção, não pode deixar ninguém para trás, tem que fazer busca ativa, se sai da escola, se abandona, tem que ir atrás, criança por criança, para trazer de volta para a escola. E déficits de aprendizagem a um nível individual, quanto antes forem detectados, mais precisam ser trabalhados em contraturno, em outras atividades envolvendo a família, para não deixar cristalizar. Né? E aqui tem que ter a delicadeza para não gerar estigma. Se eu apontar os 3 meninos do fundão e falar, vocês vão ficar de tarde comigo aqui, todo mundo vai apontar o dedo depois. Então, é preciso fazer alguma coisa nesse sentido, tem que ter esse cuidado. Bom, a última daquelas, o que falta, né, que eu tinha listado, que são as complementariedades dinâmicas. Né? Então, falei que a educação é uma corrida de longa distância, onde se eu ficar para trás numa parte do percurso, não é tão simples eu colocar numa escola de excelente qualidade na etapa seguinte e achar que com isso eu resolvi o problema. Tá? Então, James Heckman e vários outros pesquisadores têm documentado fartamente a importância de se investir desde cedo, né, e colocar todo mundo, né, na mesma linha de largada para conseguir aproveitar do investimento que se faz na própria educação quando chega no ensino fundamental e no ensino médio. A gente tem, no caso brasileiro, um agravante que na nossa estrutura, cada etapa da educação é atribuída a um ente federado diferente. A educação infantil fundamental 1, com frequência, ficam sob incumbência dos municípios. Né? O ensino médio do Estado, fundamental 2 depende, às vezes é do município, às vezes do Estado. O ensino superior é federal predominantemente. É muito difícil você fazer duas coisas, você garantir que a qualidade é semelhante em todos esses períodos. Como eu falei, não adianta nada ela fazer zigue-zague, porque, infelizmente, a educação é um processo que nivela por baixo, assim, prevalece a tua pior experiência, então a gente precisa cuidar para que ele seja um investimento, é preferível um investimento mediano em todos os períodos do que alto-baixo, alto-baixo, né? E é também muito difícil fazer um planejamento integrado desses currículos. Né? O jovem é um só, a criança é uma só, que passa por um percurso. Mas como cada etapa é um ente diferente que prepara, a gente tem aqui rupturas importantes que acontecem nas transições. Né? E isso precisa ser endereçado, essas transições são pouco estudadas ainda. Bom, aqui é mesmo slide, acho que veio 2 vezes. Aqui está o Heckman, né? Esse aqui é uma figura que, para quem gosta dessa área, né, especialmente primeira infância, um gráfico icônico já dele, onde ele mostra, né, a taxa de retorno para a sociedade de cada dólar investido em educação ao longo da vida. Né?
Então, na primeira infância, não apenas, né, o cérebro está maleável, a criança aprende bastante, então o investimento gera um retorno enorme, coisa do tipo, mas ainda se você potencializar bastante aqui, isso aqui também afeta, né, o próprio investimento que você vai fazer depois. Né? Se essa parte for bem consolidada, o dólar que você investir aqui vai dar um retorno grande para a sociedade também, e assim por diante. Né? E a dificuldade de alfabetizar adultos e coisas do tipo também é bem documentada. Você tem alguns exemplos bem-sucedidos, a gente não pode desistir de ninguém, mas é fato, né, que é mais fácil ensinar, se alfabetizar, né, tudo isso nessa fase da vida do que nessa. Esse aqui é um outro estudo dele também. Essa primeira curva é a curva que a gente tinha na figura anterior, e aqui esse tracejado mais embaixo, que é o que eu vou enfatizar aqui, é como que fica a curva quando você não investe nos 3 primeiros anos de vida. Então, você prejudica o próprio retorno para a sociedade de continuar investindo depois. Né? Então, reforçando a importância de se investir desde cedo. Né? Eu vi que eu estou com um pouco de tempo apertado aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido por algumas figuras, mas falando das transições, a gente fez aqui no grupo, né, tá aqui a referência, um estudo importante. O Rio de Janeiro, no início dos anos 2010, teve uma experiência de incluir o 6º ano entre os anos iniciais do ensino fundamental. O que eles fizeram? Né? A divisão de ciclos nossa no ensino fundamental tem de 1º a 5º ano, um formato onde geralmente você tem um único professor ensinando os principais conteúdos pedagógicos, né, as principais disciplinas. Do 6º ao 9º, você tem os especialistas, né, que quase sempre não vêm da área de pedagogia, vêm das suas respectivas áreas de conhecimento e fazem licenciatura. Né? E, na maioria dos casos, especialmente nos modelos que têm predominado mais recentemente, você precisa trocar de escola nessa fase, que é uma fase de pré-adolescência. Né? Então, junta aqui a pré-adolescência, que já é uma janela de risco para as pessoas, por conta de tudo que está mudando no corpo, com essa ruptura na maneira pedagógica como se ensina, né? E assim por diante. O Rio de Janeiro, em algumas escolas, incorporou o 6º ano em unidade de Fundamental 1, né, no modelo onde um pedagogo ensinava matemática, português, ciência, história e geografia. O que aconteceu? A aprendizagem de português e matemática praticamente dobrou. Não é intuitivo. Né? Você ter português e matemática ensinados por um pedagogo foi mais efetivo do que português e matemática ensinado por especialistas. 1/3 desse efeito, nesse nosso estudo, pôde ser atribuído ao fato de que você não precisou mudar de escola. Então, quando você muda de escola nessa faixa etária, você deixa de ser o mais velho, admirado, para ser o mais novo, vítima de bullying numa outra escola, tudo novidade, numa fase que as pessoas já estão sensíveis. Então, só de não ter que mudar de escola, isso explica um bocado desse ganho. Do restante, o principal mediador foi a melhora do clima escolar. Né? Possivelmente, um professor com diploma de pedagogia teve acesso a estratégias que melhoram esse clima escolar. Isso aqui favorece a aprendizagem. Mas, enfim, não temos todas as respostas, mas dá algumas pistas do que se pode fazer para melhorar a educação né, e facilitar essas transições aqui. Como eu falei, né? Então falei da importância da educação infantil e de cuidar das transições, né, e da importância de investir de maneira homogênea em cada nível de ensino. O último tópico que eu queria abordar é a importância de olhar para a evidência, né? Da gente aprender com os erros, fazer uma política pública baseada nas evidências disponíveis. Né? Somos mais eficazes em assinar leis do que em profundamente entender os fenômenos que a gente quer resolver. Só que sem esse conhecimento, a gente não consegue fazer progresso. Quase sempre, as poucas evidências que a gente produz vêm de maneira fragmentada. Então, tem um grupo de pesquisa que estuda apenas um aspecto da gestão escolar, o outro se especializa na pedagogia necessária para a área de ciências no 5º ano do fundamental, o outro, e assim por diante. Né? Então, pensar, né, só que a educação é integrada, ela é holística. Pensar nessa educação integral e integrada é um desafio. Quase sempre, especialmente quando a gente produz evidências sobre programas educacionais,
A maneira como a gente cria o programa e testa o programa é achando que a rede de ensino precisa se acomodar ao nosso programa, e não o contrário. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente tem um resultado excepcional na hora que a gente faz uma avaliação piloto pequenininha, super controlada, mas na hora que a gente escalona, não tem o resultado que a gente esperava, simplesmente porque em escala, outros problemas surgem que inviabilizam, né, as ideias centrais que a gente tinha usado. E um outro problema é que quase sempre a gente procura a chave onde tem luz, não onde ela caiu. Né? A gente vai para a evidência mais barata de ser coletada, mais fácil de ser coletada, não necessariamente para a evidência que a gente precisa coletar. E aqui eu quero trazer o aspecto da avaliação educacional, né? Que historicamente tem se concentrado de maneira dicotômica em ou se avaliar insumo ou resultado. Então, por exemplo, a nossa educação infantil é totalmente avaliada a partir de insumos. Se o prédio está bem cuidado, se o professor está bem pago, tem diploma de pedagogia, e assim por diante. Ao passo que do ensino fundamental em diante, a gente avalia só os resultados. É o IDEB, a nota na prova, o abandono escolar. E ambas as estratégias produzem evidência parcial sobre o problema, sobre o fenômeno mais profundo que a gente quer entender. Do lado dos insumos, se isso fosse suficiente para a gente saber o que é uma escola de qualidade, não precisava ter aluno, tá certo? Não precisava ter estudante. Um prédio bem pintado, com pessoas com diploma necessário e bem pagas, seria uma boa escola, não importava o que acontecesse lá dentro. E do lado dos resultados, muitas vezes mostra o problema, mas não mostra a solução. Cria a frustração, que meus alunos não aprenderam matemática, alguma coisa eu fiz errado, mas não sei o quê. Fora o fato de que no Brasil a gente criou uma avaliação por resultado antes de ter currículo. E na maioria dos sistemas, né, o currículo implícito passou a ser ensinar para avaliação, sem se questionar se isso era o mais importante a ser ensinado. A gente tem trabalhado muito, né, numa visão ampla de como avaliar o sistema de ensino, trazendo especialmente a parte mais cara e mais difícil de avaliar, que é avaliar os processos. Né? Isso é avaliado especialmente olhando mesmo, assistindo as aulas e aferindo o que acontece durante aquele tempo que o estudante fica na escola. No caso da educação infantil, vou passar rapidamente por algumas coisas que a gente descobriu no período recente, né? Essa aqui foi a motivação. A educação infantil no Brasil parece beneficiar mais os ricos do que os pobres, então aqui está uma comparação de notas entre quem fez e quem não fez educação infantil, estratificado pelo nível de educação das mães, né, que é uma boa aproximação para a vulnerabilidade econômica das famílias. Entre os filhos das mães que nunca estudaram, né, vermelho é o ganho da pré-escola, azul é o ganho da creche. A gente vê ganhos, inclusive, negativos, ou seja, quem fez creche está aprendendo menos no 5º ano do ensino fundamental do que quem não fez. E esse cenário reverte aqui no topo, né, mostrando que o nosso sistema de educação infantil é um amplificador e não um redutor de desigualdade. No resto do mundo, quando a qualidade é parecida, são os mais vulneráveis os que tendem a se beneficiar mais, justamente por encontrar na escola coisas que eles já não teriam naturalmente em casa. Né? E aqui um estudo que a gente fez que controla a questão da qualidade mostra que quando você compara pessoas que foram para escolas de qualidade semelhante, o Brasil volta a se parecer com o que seria o esperado. O que é qualidade, então? Né? E como que a gente avalia? Então, na educação infantil, a gente começou construindo um paradigma de qualidade. Qualidade tem que usar estratégias baseadas no brincar. A brincadeira é a forma como a criança aprende, não é só porque é lúdico, porque é divertido, é o jeito da criança aprender. Um ambiente precisa ter oportunidades diversificadas de aprendizagem para ter estimulação, oportunidades de interação e assim por diante. O adulto precisa ser treinado, né, para dar atenção individualizada e dar aquele pequeno empurrão quando a criança está prestes a fazer uma descoberta. As atividades precisam ser contextualizadas e os desafios adequados ao estágio de desenvolvimento. Não pode ser fácil demais que fique desinteressante, nem difícil demais que frustre. E o uso de perguntas abertas, que é uma coisa pouco falada, mas muito importante na educação infantil. É isso que expande a atividade e estimula a imaginação, a criação de hipóteses e assim por diante. Então, se no final da história eu só pergunto quem matou o lobo mau e todo mundo responde em coro, foi o caçador, acabou aí a história.
Se eu interagir com a criança, o que você faria se você fosse a vovó na situação XYZ? A criança é forçada a imaginar, construir hipótese e construir essa relação dialógica com o adulto, né? Quando a gente começou a fazer essa variação de processo, a gente começou a verificar, por exemplo, que grande parte das escolas até tinham materiais pedagógicos, então a gente tem aqui vários tipos de material pedagógico, e quantificou o percentual de escolas onde o tipo de material existe e está disponível para as crianças usarem na hora que elas quiserem, que seria a cinza, né? O preto existe, mas fica trancado no armário, e o amarelo não existe, né? E a gente viu que as escolas brasileiras disponibilizam bastante, né, de utensílios de escrita e de artes. Os demais ou não existem ou ficam trancados no armário. É um problema aqui de qualidade que a gente pode endereçar através de políticas públicas. A outra coisa é fazer uma avaliação mais rigorosa das estratégias pedagógicas que os professores usam, né? Nos nossos protocolos, o que é uma estratégia pedagógica positiva? Né? Se as crianças podem ter alguma liberdade de escolher como participar de uma atividade, né? Elas podem escolher o material que elas vão usar, o personagem que elas vão interpretar, se for uma dramatização, ou vem tudo já empacotado e elas não têm oportunidade. São atividades contextualizadas, né? Faz referência à cultura e experiência de vida das crianças. É usado, né, essa relação dialógica com perguntas abertas. É feito esse scaffolding, né, essa atenção individualizada para dar um pequeno empurrãozinho. Quanto mais desses elementos estiverem presentes em cada tipo de atividade, mais uma prática pedagógica é pontuada em rubricas como essa, né? Então, numa rotina de observação nossa, se uma coisa não acontece, recebe nota 1. Se acontece, mas sem nenhum daqueles elementos que eu acabei de mencionar, nota 2. Se pelo menos uma dessas estratégias foi usada, nota 3, mais de uma, nota 4. E com isso, para trazer para vocês um pouco, então, o que é qualidade agora mais no âmbito pedagógico, né, e que pode inspirar formações de professores, etc., numa rede de ensino, a gente descobriu, por exemplo, que duas atividades que deveriam ser regra, né, que deviam estar presentes todos os dias, como contação de história e brincar livre, né, nessa rede de ensino, em mais da metade das escolas, esse azul aqui é o percentual de escolas onde isso não aconteceu naquela observação, não aconteceu. Né, isso que devia acontecer todo dia não aconteceu. Por outro lado, atividades relacionadas com alfabetização e aquisição de matemática aconteciam em grande parte das escolas, só que quase sempre sem estratégias pedagógicas positivas que envolvessem a criança, né? E as atividades, né, de coordenação motora, que estão mais relacionadas a aspectos, né, artes, coisas do tipo, essas aconteciam e quase sempre com elementos lúdicos. Então, para a gente ter aqui um pouco de um panorama de o que precisava ser avaliado, que a gente não olha ainda em políticas públicas para tomar decisão. Outro aspecto importante é as interações, né? Como que os adultos lidam com aquilo que eles acham que sejam indisciplina das crianças? Será que eles usam interações físicas negativas, interações verbais negativas, como o famoso cantinho do pensamento e outras, humilham a criança? Ou tentam redirecionar o comportamento das crianças para um comportamento positivo, né? E, em alguns casos, são afetivos ou não. Em metade das escolas, os professores reagem com comportamentos impróprios, né? A gente percebeu que em turmas onde essas interações são mais positivas, a aprendizagem é maior. Que bom, né? Então, por exemplo, nessa rede de ensino, se eu saísse das piores turmas, né, com piores interações, para as turmas com melhores interações, eu acelerava em mais de 6 meses os resultados de linguagem e alfabetização. Então, não preciso necessariamente fazer um currículo todo focado em linguagem e alfabetização para conseguir isso. Eu preciso ter interações positivas, né, ter oportunidades de aprendizagem interessantes. E aqui os últimos 2 slides que eu queria trazer é que a gente, quando fala das desigualdades brasileiras, sempre pensa que o filho do rico vai para a escola particular e o filho do pobre vai para a escola pública, que é essa a principal fonte de desigualdade. Mas uma coisa que a gente tem aprendido é que existe uma enorme desigualdade dentro da própria rede pública, né? Nessa mesma rede de ensino, a chance de uma filha de uma mãe que não tinha nem a 4ª série estar em uma turma onde foram verificadas, né, aquelas práticas mais lúdicas é mínima, né?
essa figura aqui trata das contações de história. Quase sempre, né, não acontecia para os filhos dessas mães aqui, e quando acontecia, era naquele formato de repetição, sem práticas pedagógicas positivas. Enquanto nesta rede pública, filhos das mães que tinham ensino superior ou pós-graduação frequentavam salas de aula que já tinham, né, práticas desse tipo sempre aconteciam, e em grande parte das vezes com elementos lúdicos. As interações, na maneira de lidar com a indisciplina, a diferença é bem grande também, né? O vermelho é o percentual de crianças que experimentaram, que estavam em turmas onde se viu interações físicas e verbais negativas. E o verde é onde os adultos tentavam reorientar os comportamentos considerados inadequados para um lado mais positivo. E a gente também percebe que os filhos das mães com menores níveis de educação são tratados de maneira bem diferente dos filhos das mães com mais educação. Então, com isso, gente, eu espero ter dado um panorama. Acho que eu me estendi um pouquinho mais do que uma hora que a gente tinha combinado. Peço desculpas, mas de fato é assunto para um curso inteiro, e fico aqui disponível para perguntas, mesmo que a gente precise passar de 6h30. Fiquem à vontade. Obrigado, Daniel. Não, o tempo foi perfeito, porque os avisos do começo sempre tomam também uns minutos, então tá, né? A gente tem aqui uma série de perguntas, tá, para fazer, vários comentários no chat também, acho que depois você pode dar uma olhada, vários elogios, parabéns, né? Vamos às perguntas, eu vou tentar fazer 2, 3, aí você responde aí em bloco, né? Acho que é mais fácil. Então, vamos começar aqui com o Atanasi Demetrios, ele pergunta... para esse gráfico comparativo de produtividade, aquele lá do começo dos países, né? Qual o grau de igualdade da partida? Ou seja, estavam nas mesmas condições iniciais? E aí o Osiel Braz Silva faz uma pergunta que ele fez numa aula anterior, eu lembro dessa pergunta, que também sobre comparações entre países aí, né? No momento, o senhor comparou um aluno do Brasil e o outro da Finlândia. Qual critério usou? Socioeconômico, biológico, socioemocional? Acho que podemos começar com essas duas aí, Daniel. Que é comparações entre países, né? Então, os países, eles partem de situações iniciais bem diferentes, né? Eu tomei o cuidado de trazer apenas países em desenvolvimento, né? Então, notem que não tinha ali nenhuma Noruega naquele bolo. Eram países que, em 1980, estavam em situações aproximadamente semelhantes às nossas, tanto em termos da escolaridade média da população, quanto da produtividade do trabalho. Mas, entre eles, a Coreia já estava se destacando do Brasil. Então, sim, haviam diferenças. O importante é que o que eu estava ali associando não era nível com nível, mas era variação com variação. A gente espera que quando você aumenta a escolaridade da população em um ano, você também aumente a produtividade do trabalho, né? E pode ser que o Brasil, por suas razões, aumentasse um pouco menos. A gente viu que a Coreia tinha uma inclinação bem maior que a dos outros. Mas não aumentar nada é muito desesperador. A gente aumentou quase 5 anos a nossa escolaridade média, e isso não teve nenhum efeito sobre a produtividade de trabalho. Mesmo que só tivesse a figura do Brasil, não tivesse a comparação, é muito desesperador, né? Quando eu falei da Finlândia, não dá para comparar um aluno brasileiro com o da Finlândia. Não foi isso que eu fiz. O que eu quis dizer é o seguinte: a educação da Finlândia é tida como a melhor educação pública do mundo, por muitas pessoas, ou uma das. É difícil também fazer essa comparação super rigorosa, né? Eles têm alguns dos melhores resultados no PISA, os professores estão entre os mais bem formados, e tem vários indicadores para isso. Eu só usei como ilustração para dizer o seguinte: não adianta nada eu pegar um menino que tem uma vulnerabilidade socioemocional enorme. Eu podia substituir a Finlândia por uma escola particular brasileira, pelo, sei lá, o São Bento, no Rio de Janeiro, Bandeirantes, qualquer escola que vocês queiram que seja associada com uma escola ótima. Mas o que eu quero dizer é assim, um estudante que tenha pouca autoestima, né, traga ali uma situação de vida muito desfavorável, não adianta ele ir para uma ótima escola que ele não vai aprender tanto quanto os outros. Se eu só investir em melhorar a escola dele, mas não cuidar desses outros aspectos, eu não vou conseguir o mesmo resultado educacional que ele teria, tá certo? Então, ou seja, o que eu quis trazer é que, na linguagem que os economistas usam, o desenvolvimento socioemocional e a aprendizagem são processos complementares.
Se eu só investir em um e não prestar atenção no outro, eu não vou ter resultado algum. Os dois precisam caminhar juntos. Essa que era a mensagem que eu queria trazer. Tá legal. Vamos lá, então, mais duas. Agora, essa aqui a Aline Bruno pergunta, acho que você falou aí nessa parte final. Ela fala, qual que seria o método pedagógico, não apenas para as escolas, mas para os serviços assistenciais, o melhor método pedagógico, o lúdico? A Jane Nunes pergunta, diz que houve várias mudanças na BNCC, porém nenhuma no currículo, efetivamente. Temos muito currículo com muito conteúdo. Concordo plenamente com essa colocação, eu também acho. Na universidade também. O que o professor pensa sobre uma reforma curricular? Né? E uma terceira, Cláudio Alves de Mello, escolas construídas no século XIX, professores com formação do século XX, estudantes nascidos no século XXI. O professor não acredita em uma incompatibilidade de geração afetando a qualidade da educação? Então, vamos lá, mais três aí, Daniel. Aline, o, o melhor método pedagógico é aquele que cria significado na aprendizagem. Eu sempre fui convencido disso, mas hoje mais do que nunca. Se você não for capaz de mobilizar a energia interna das pessoas, de crescer, você já jogou quase todo o seu investimento fora. Né? Achar que com incentivos extrínsecos, só dando tapa na cabeça cada vez que não aprende, você vai ensinar alguém, não. Né? Então, você precisa, a melhor pedagogia é aquela em que a vontade de aprender seja transferida para o próprio aluno, para o próprio estudante. A pessoa queira aprender, queira crescer. Né? Pedagogias ativas, mais dialógicas, têm se mostrado mais efetivas em criar esse significado. Os estudantes participarem da construção dos currículos potencialmente pode ajudá-los, né, a se interessar mais pelas aulas. Isso não é o mesmo do que a gente tentar paparicar o estudante achando que a escola vai se transformar num hotel de luxo. Não é isso. Né? Tem que saber a borda. Né? Tem os limites e tudo isso. Mas eu acho que a melhor pedagogia é que construa esse significado. Cláudio, as escolas. Depois você me repete a segunda pergunta, por favor, Antônio, que a segunda A segunda é pulei sobre mesmo. se não caberia uma reforma curricular também na Sim, BNCC, que perfeito. não faz efetivamente, não trata do conteúdo efetivamente, né? Perfeito. A BNCC ela vem com a instrução de que os estados e municípios têm um período para ajustar seus currículos à base. Né? E a maioria está fazendo. A grande questão é que o currículo, que deveria ser o que eu chamo de Constituição da Educação, aquele documento onde, se a gente tiver dúvida sobre o que fazer, a gente recorre e está ali a resposta, quase sempre é feito no copiar e colar. A maioria dos currículos que eu tenho visto depois que teve a base copiou e colou a própria base. Né? E não vem de olhar para as especificidades do território, para as necessidades e também para os recursos, né, para o repertório que os seus professores têm, e construir o currículo dessa maneira. E assim como na Constituição a gente tem lei que não pega, um currículo feito dessa maneira não pega. Então, eu não sei se o nosso maior problema está na ausência de reformas curriculares. Eu acho que a gente precisa criar processos de reforma curricular que peguem. Tá certo? E a mesma coisa para as instâncias inferiores que são análogos ao currículo. Por exemplo, os projetos políticos pedagógicos das escolas, mesma coisa. A coisa é tão assintosa que às vezes no copiar e colar, né, uma escola, eu já vi uma escola de Quixadá, o sujeito sequer apagou a palavra Curitiba de dentro do seu plano político pedagógico, foi lá junto para o diário oficial. Então, coisas desse tipo acontecem. Então, eu acho que está aí, mais do que o que vai para o papel, está nisso a fonte do problema. E, Cláudio, eu acho que eu falei um pouco sobre esse aspecto, né? Eu acho que você tem razão, né? Na hora que eu estava falando dos desafios de formação, né? E no fato de que e eu sou professor, né? O meu jeito de ensinar se parece muito com o jeito que eu fui ensinado. Talvez vou aqui, não gosto de ficar me autoelogiando, mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou elogiar as oportunidades que eu tive. Eu tive bons professores. Talvez isso aí refletir de algum modo, que bom, tá certo? Por outro lado, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado de não ser uma visão excessivamente pessimista, né, do mundo. Você tem razão, o teu diagnóstico está correto.
Mas por isso a gente não pode desistir dos professores que a gente tem hoje. E também vai, então, isso aqui é uma coisa que está fixa na pedra. Não, eles precisam, né, como os futuros e os atuais, passar por processos formativos também, né? Assim como todos nós. Acho que o mundo mudou tanto que todos nós estamos aprendendo a viver nesse mundo aqui também. Não é só os professores que estão no século XX, não. Eu estou no século XX também, eu preciso chegar no século XXI. Estou fazendo o meu melhor. Eu também, viu? Estou aqui, né? Também nas minhas aulas de física, eu estou ensinando do jeito que a gente vai, principalmente o pessoal da área de ciências exatas, aí, da área básica na física, a gente não faz nada absolutamente nada em relação ao ensino, né, o Daniel? Então, a gente faz, por exemplo, né? Seguindo exemplos. Então, a gente tenta copiar os bons professores que a gente teve e tenta evitar fazer como aqueles que a gente julgava mal os professores fizeram, né? Então, para tentar acertar ainda dentro do século XX, eu também. Vamos lá. A Ana Paula da Mota diz: os primeiros colocados no Enem não são os que escolhem o magistério como carreira. Geralmente, os últimos escolhem essa profissão. Pergunto, qual o motivo que leva a isso? Ser professor hoje é ter ensino superior, especialização, mestrado, doutorado, mas o salário é vergonhoso. Onde está a valorização profissional? Então, essa é uma. O Atanasi Demetrios faz uma outra pergunta. Essas dificuldades inerentes da população brasileira não causarão resultados ruins para a escolha do conteúdo do ensino médio, impactando ainda mais o futuro da pessoa e do país? Então, vamos ficar nessas duas que falam sobre dificuldades da pessoa, né, por enquanto. A primeira, se eu entendi, quer dizer, a primeira eu entendi a pergunta, a segunda eu depois vou confirmar, mas se eu entendi a primeira pergunta, né, de como atrair bons professores, eu acho que o salário é parte da questão. No período recente houve uma valorização importante do salário dos professores, especialmente nas redes públicas, mas não veio acompanhado de uma mudança muito importante nesse quadro, né? O que me leva a crer que, por uma questão de justiça social, de achar que é uma das principais profissões da nossa sociedade, a gente precisa continuar valorizando, mas como forma de reverter esse quadro, eu acho que talvez não esteja aí a essência do problema, tá? A minha leitura é que está em outras duas coisas. Uma é no reconhecimento social da profissão. E esse reconhecimento social passa por você ter orgulho daquilo que você faz. E que, por sua vez, precisa de você ter repertório para conseguir fazer bem aquilo que você faz, né? Eu acho que a gente tem uma lacuna de formação inicial importante, onde a própria identidade docente está em xeque. E acho que essa pandemia trouxe isso com muita visibilidade, né? Se vocês forem ver os discursos dos professores na grande maioria das situações, estava muito mais preocupado em resguardar sua própria saúde do que em propor outras soluções para a aprendizagem das crianças. Porque não se trata aqui de colocar na balança o que é mais importante. Mas um médico, quando faz o juramento que ele vai socorrer o paciente, não importa o que aconteça, ou o sujeito lá de meio ambiente que vai combater a queimada, não importa o que aconteça, ele se enxerga com aquela obrigação e se incomoda com aquilo, né? Eu acho que individualmente muitos professores, a gente tem contato com vários deles, estavam sim sofrendo com seus alunos, mas é impressionante como faltou um discurso de grupo, de classe, né, nesse sentido. E aí eu acho, né, que vem, por um lado, um sentimento de impotência de fazer bem o seu próprio trabalho, que eu acho que tem a ver com rever o papel do professor, né? Então, até talvez os anos 70, você ser detentor daquele conhecimento tão difícil de conseguir era um trunfo, criava admiração nas pessoas. Os próprios alunos né, admiravam. Hoje o aluno vai lá, busca a resposta na Wikipedia e começa a botar a professor na parede, e aí do professor se ele escorregar, entendeu? Então, existe, por um lado, isso, né? Por outro lado, você tem uma necessidade tremenda, muito maior hoje em dia, de ter um parceiro de aprendizagem. Você precisa, né, de uma pessoa que seja modelo de comportamento adulto, né? O que mais passa pela cabeça do jovem e que ele está mais carente, né? Como que continua a minha vida depois disso? Como é que eu faço escolha? Fazer escolha é tido como a principal fonte de ansiedade e de estresse, de depressão dos jovens, que é um dos principais problemas hoje, né? E eu acho que o professor precisa se enxergar como esse parceiro, mais como um personagem infalível que vai ser capaz de ensinar tudo,
certo? E recorre à autoridade quando alguém questiona. Então, existe uma coisa, né, e que eu acho que reverbera depois, porque reduz o prestígio. A outra, que é função do primeiro também, e essa eu acho que é mais localizada em alguns contextos, especialmente periferias das grandes cidades. Mas se tornou um trabalho muito insalubre. Você tem bairros, você tem escolas que os alunos batem nos professores, riscam o carro, acua, intimida as mulheres. É muito complicado lecionar, né? Então, também é meio desesperador você ver, é lógico, né? Você tem um bocado dessas licenças médicas que eu acho que é desculpa para não trabalhar, né? Especialmente no estado de São Paulo, a gente tem um problema importante nessa direção. Mas mesmo filtrando por isso, se você olhar no todo o Brasil, as diferentes localidades, a quantidade de licença médica por problemas de saúde mental é muito impressionante entre os professores, não é razoável, né? Foi feito um estudo há uns 6, 7 anos atrás, e os professores só se comparam com os policiais militares de ronda ostensiva em termos dos seus níveis de estresse. Então, alguma coisa aí está muito errada e não é só salário, tá certo? Então, eu acho que passa um pouco por essas questões. Quanto ao ensino médio, aí é uma questão, eu não sei se é ideológico ou não, né? Vamos ver, o tempo vai dizer quem tem razão, tá certo? Eu entendo, né? Muitas pessoas falam, o jovem não está pronto ainda para fazer as escolhas, vai deixar fazer a escolha, né, vai ser inclinado aí pelo caminho mais fácil, isso vai criar mais dificuldade lá na frente, o filho do rico vai saber fazer a escolha direito e vai para as matérias que realmente importam. Eu acho que é uma visão muito adultocêntrica do processo, tá certo? Eu acho que o jovem sabe, hoje em dia, mais do que nós, o que é importante para eles. Então, essa é a minha aposta. Mas, independente disso, eu enxergo um cenário que eu acho que a gente quase que não tem escolha. O mundo, assim, a pretensão de ensinar tudo que é importante para a vida já ficou para trás. Hoje já é inviável, o dia só tem 24 horas. A coisa ficou tão apertada que os sistemas de ensino que foram para o tempo integral viram uma grande melhora. Para mim é só porque estava represado, fez caber um pouco mais. Só que se a gente não mexer na causa mais profunda, daqui a 5, 6 anos a gente vai estar discutindo que a jornada de ensino vá para 10 horas, para 12 horas, para 15 horas, para 24 horas. Não tem fim isso. O mundo não vai ficar mais simples. Se a gente tiver a pretensão de ensinar tudo que é importante para a vida, não só. Eu acho que isso não é uma solução. Então, a outra que eu consigo imaginar é dividir com o jovem e aí ele também aprende a assumir responsabilidade pelas escolhas que ele faz, tá certo? Que eu acho uma outra coisa importante. Perfeito, Daniel. Vamos mais duas aqui. A Jane Nunes diz, sou vice-diretora de uma escola municipal em Campinas. Acredito que trabalhar com um projeto de vida na escola tem que estar diretamente relacionado com diversidade curricular. Praticar, conhecer, viver diferentes práticas, saberes, questão no currículo, elas listam uma série de coisas, arte, música, dança, né? Em Campinas, estamos engatinhando nesse assunto. Tenho receio deste tema projeto de vida do aluno vire tema de aula expositiva. O que o professor pensa sobre a diversidade curricular? E aí a Gislaine Aparecida faz um comentário sobre aquela que a gente já conversou aqui, sobre as crianças do século XXI e o aprendizado do século XIX, e pede, né, qual a sua opinião sobre livro didático para educação infantil. Pergunta bem objetiva. Então, a primeira sobre diversidade curricular, o que você pensa sobre diversidade curricular? Esse exemplo de Campinas aí que a colega falou. E a outra, qual a sua opinião sobre livro didático para educação infantil? Eu acho que a educação, visando o desenvolvimento integral, precisa fazer 3 coisas. Ela precisa ampliar horizontes, ela precisa oferecer oportunidade de que o jovem ou a criança adquira o repertório necessário para ser bem-sucedida em cada um desses horizontes que ela ampliar, e precisa apoiar integralmente as escolhas dos estudantes. Nesse sentido, a diversidade curricular, para mim, é o que caracteriza uma boa escola do século XXI. Só que, reforçando minha opinião anterior, do lado do estudante, eu acho que ele não precisa aprender tudo no seu nível máximo. Ninguém hoje em dia, acho que nunca, foi bom em tudo. Só que a nossa visão de educação é isso, né? Até o jeito como a gente avalia a educação é meio que somando os valores adicionados na linguagem lá dos avaliadores, né? A gente vai somando o ganho de matemática e de português, que traz uma visão de que o nosso estudante prototípico tinha que
né, se ele tirar 100 em tudo, essa é a escola ideal. Não, eu acho que você precisa ter as ferramentas que você precisa para percorrer o caminho que você escolher. Então, a escola que não amplia o horizonte não fez parte do serviço dela. A escola que amplia, né, mostra que existe uma opção de coisa. Né? Ah, você pode ser astronauta, você pode ser um cineasta de filme 3D, não sei o quê, e não dá as ferramentas para você perseguir. Também não fez o seu dever de casa. E a escola que oferece os dois primeiros, mas não apoia estudante, vou te oferecer esse monte de coisa, mas o bom mesmo é o ensino científico. Os outros aqui são os itinerários meia boca, também não fez o seu dever de casa. Tá? Então essa é a minha... fala um pouco da diversidade curricular, mas eu acho que de educação integral, da maneira como eu enxergo. Livro, assim, eu vou dizer, livro didático na educação infantil, eu não vilanizo. Eu não acho que é a primeira escolha e nem a melhor escolha na maioria dos casos. Livro de história, brinquedos são materiais didáticos mais adequados. Acima de tudo, eu sempre acho que o material pedagógico precisa apoiar o professor, mas nunca o professor se apoiar no material pedagógico. Não sei se esse meu trocadilho faz sentido. Tá? Situações que eu já vi por aí, onde o professor é só um seguidor de script, não casam com a educação que está preconizada na Base Nacional Comum Curricular. Livro didático depende de qual educação infantil. No final da pré-escola, como uma ferramenta de apoio para algumas atividades, pode até ser. Da maneira, por exemplo, como hoje se discute, se eu tivesse que ser a favor ou contra, eu seria contra, tá certo? Mas muito porque a gente está num momento que tudo está 0 ou 1, né? Eu tive o privilégio de ter dupla alfabetização, né? A escola que eu frequentava era uma escola construtivista da Dona Madalena Freire, né? Filha do Paulo Freire, foi, aliás, minha primeira professora, para falar das oportunidades que eu tive, muito me orgulho. E tinha uma tia, a avó, que era uma alfabetizadora silábica e me alfabetizou com cartilha Caminho Suave com 4 anos de idade. Não acho que me fez mal, não acho que feriu nenhum dos meus direitos fundamentais, certo? Acho que é um pouco isso. Entendi. Daniel, vamos lá, as duas últimas perguntas aqui. Tem vários comentários, você vai ver no Q&A, no chat, sobre a questão do salário, a influência do salário. Esse é um tema, acho que, bastante polêmico, e é ótimo que todo mundo aqui pode fazer, né, dar suas opiniões, comentar. Depois, se você quiser ler um pouco ele que está no chat, também tem vários, né, no Q&A também. Duas perguntas objetivas para a gente terminar, dado o horário aí também um pouco. Então, a Sandra Rodrigues pergunta, ainda nessa questão da educação infantil, que concorda na importância da educação infantil, a primeira infância, e o que você acha, né? O palestrante acha que as políticas públicas para essa faixa etária da primeira infância têm avançado suficientemente? E aí a Jane, a mesma que fez a pergunta da diversidade curricular, acho eu, se eu não errei o nome, pergunta: a produtividade aumentou no Ceará nesses últimos anos? E eu tenho que dizer o seguinte: olha, você sabe que eu não sou uma pessoa da área de educação, né, Daniel? Você já sabe disso aí. Mas fiquei muito feliz quando comecei a frequentar este ambiente, né, de saber que sou cearense, né? Então, assim, o meu querido Ceará é sempre tomado como exemplo de onde as coisas, alguma coisa deu certo, né? Tá? Então, me dá uma felicidade enorme ver Sobral aí sempre usado como exemplo de várias ações importantes na área de educação, né? Eu, como cearense, fico feliz. E Mozart, como pernambucano, você sabe que tem uma rixa Ceará com Pernambuco, aquelas besteiras que existem até hoje, né? Eu fico brincando com ele, falei: Mozart, você sabe que esse é o maior prazer que tem para o cearense, é ver um pernambucano falando bem do Ceará. Só para tirar um sarro dele, né? Mas, enfim, a produtividade aumentou no Ceará nos últimos anos, você tem essa informação? E o que você acha, né, sobre a evolução, o avanço das políticas públicas na faixa etária da educação infantil? Foi suficiente? Então, eu acho que a base foi um grande avanço para a educação infantil. Se ela for implementada, vai ser um salto importante. A gente tem trabalhado profundamente em apoiar a implementação da base, né? Inclusive no Ceará hoje a gente está construindo um sistema de monitoramento da educação infantil para o Estado e com muita expectativa de que
essas ideias que eu trouxe aqui rapidamente possam ser feitas no chão da escola mesmo, né? A produtividade no Ceará aumenta bem mais devagar do que as notas. Em primeiro lugar, assim, a gente tem que ver que essas coisas são geracionais, né? Então, esse processo que começa em 2005, as pessoas estão se tornando adultas agora. Então, parte da resposta é a gente ainda precisa esperar esse ingresso pleno no mundo do trabalho para poder ter a resposta, porque foi muito rápido e muito recente. Segunda coisa é que para você aumentar a produtividade do trabalho, você precisa educar mais, mas você precisa ter também mais capital. E o Ceará não se capitalizou tão rápido quanto ele educou, né? Então, pode ser, quer dizer, Cuba é um exemplo desse, que tem uma população super educada, mas descapitalizada. Uma coisa sem a outra não aumenta a produtividade, né? Então, essas coisas andam juntas e eu acho que o Ceará não fez uma lição de casa tão impressionante em construir as infraestruturas, apesar de ter feito PCM, apesar de ter reformado algumas estradas importantes, mas ainda tem gargalos de infraestrutura importantes, né, e de capital, né? Mas já é altos índices de violência, viu, Daniel? Essa é outra coisa que é curiosa, né? Altos índices de violência. Fortaleza é uma cidade perigosíssima. É Sobral, inclusive. Então... Agora, o Ceará já é o maior exportador de cérebro, né? Se você pegar a lista de chamada do ITA, você vai ver a desproporção de ingressantes que vem do Ceará. Então, quer dizer, aí precisa ver como é que a gente vai responder isso, né? Acho que eu falei das duas ou não? Eu tenho alguns comentários no chat que eu queria endereçar aqui, porque realmente tem coisas de política pública que foram faladas, né? Eu não disse que o salário não é importante, não. Acho que ele é super importante, né? Só que eu acho que menos o salário sozinho, o professor é o mesmo. Se você só aumentar o salário e não fizer mais nada, não trabalhar na formação dele, não melhorar o contexto em que ele atua, eu não tenho muita esperança que o salário sozinho melhore a atuação dele, né? Eu acho que por ser um personagem fundamental na nossa sociedade, ele precisa ganhar mais. Então, é uma questão de justiça social. Agora, eu acho que tem políticas complementares que conversam com isso. Então, fixação do professor na escola é uma das coisas muito importantes que eu não falei aqui. Falei da rotatividade para a formação de vínculo, mas tem uma outra coisa que é parecida, que destrói o vínculo, que é o professor ter que dar aula em 6 escolas simultaneamente para cumprir a carga contratual dele, né? Ele não forma vínculo com o estudante, não participa da comunidade da escola, não ajuda a escola a melhorar, e do lado pessoal, muitas vezes gasta mais com gasolina do que ganha de salário. Então, também é um problema a ser endereçado, certo? E eu acho que alguns municípios, esses que estão com melhores resultados, endereçam essa questão. Eles têm políticas ativas de fixação do professor numa escola só, ou reduzir para o mínimo de escolas possíveis, certo? Então, foi um bom ponto que veio aqui no chat. Enfim, acho que eu não vou conseguir responder todas as perguntas, agradeço a todos os comentários aqui. Alguém aqui disse que não era o tema que achava que ia ouvir aqui de mim, eu não sei, enfim, peço desculpas foi o que eu entendi do convite. Tá bom, não, tranquilo, Daniel. Excelente aula, mais uma aula do nosso curso. Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Agradecendo mais uma vez ao nosso convidado, o professor Daniel Santos, né? Aqui da FEA, da USP Ribeirão, coordenador do LEPS, nosso parceiro do IA. E agradecendo a todos vocês que estão aí com a gente até agora, tá bom? Lembrando que o material do curso está disponível online, nos links que foram divulgados durante a aula, tá? Problemas e dúvidas, por favor, escrevam aqui para o nosso staff, né? A quem eu agradeço mais uma vez pela realização do evento de hoje. Então, é isso, tá? Fiquem bem, uma boa noite e até a semana que vem. Se cuidem, tá? Daniel, obrigado. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu, gente. Obrigado Fiquem bem. a todos. Tchau, tchau.